Na apresentação anterior eu expliquei como é que a gente constrói o desdobramento de toda uma WBS, e nessa aqui eu gostaria de fazer alguns comentários ainda importantes, tá? Uma WBS, ela pode ser construída assim como nós fizemos, com ações, tanto vocês observam que a gente está usando verbos, levantar, contratar, preparar, realizar, encerrar, tá? E a gente procura padronizar isso para manter uma WBS organizada, isso tanto verbos de ação na tarefa de resumo quanto nos pacotes de trabalho. Só recordando, toda vez que existe o desdobramento de uma tarefa de resumo, ou em pacotes de trabalho, ela que antes era um pacote de trabalho da tarefa anterior, passa a ser agora uma tarefa de resumo, porque ela também tem subtarefas. Então, sempre que eu tiver subtarefas, ela deixa de ser um pacote de trabalho e se transforma numa tarefa de resumo. Se eu desdobrar essa caixa, ela vai deixar de ser, então, um pacote de trabalho e se transformar numa tarefa de resumo, tá certo? Voltando a explicar, as tarefas de resumo são aquelas que têm subtarefas e pacotes de trabalho são as ações que estamos realizando. Nós construímos essa WBS com ações, então nós temos verbos, mas nada nos impediria que no primeiro nível de desdobramento nós tivéssemos escrito aqui os entregáveis. O que são os entregáveis? Seriam os substantivos que representam o produto que vai ser entregado por aquela ação. Por exemplo, aqui nós temos ao final um relatório. Eu poderia dizer que levantamento de informações ou relatório de informações sobre a equipe. Eu poderia chamar essa caixa de contrato do professor e consolidação do treinamento. Aqui, treinamento preparado. Aqui, treinamento realizado e aqui, projeto encerrado. Ou seja, aqui no primeiro nível, eu poderia, ao invés de usar um verbo, eu poderia utilizar substantivos que mostrem qual é o entregável que está sendo gerado em cada uma daquelas caixas nossas. A pergunta que talvez venha na cabeça de vocês é: da onde eu tirei essas ideias? Como é que foi que eu escrevi essas coisas que seriam feitas? Na verdade, esse aqui é o ponto-chave. A WBS, a EAP, é o ponto-chave da execução de um projeto. Quando o gestor do projeto se senta com a sua equipe, eles vão idealizar juntos, a partir daquilo que foi definido no escopo do projeto, no Project Charter ou na declaração do escopo, naqueles documentos iniciais ali que nós preenchemos, eles vão definir juntos quais são os entregáveis que vão compreender o produto a ser entregue para o cliente. E observa que importante, uma vez que eles idealizaram esse conjunto de entregáveis, a equipe de projeto junto com o gestor do projeto, é importante validar isso junto ao cliente e ao sponsor. Porque às vezes a gente acha que entendeu o que o cliente quer que a gente faça, mas às vezes quando nós apresentamos aqueles entregáveis, o cliente diz: não, mas não é bem isso que eu queria. Então, a construção da EAP, graficamente, é uma maneira de nós consolidarmos aquilo que vai na nossa mente, aquilo que nós entendemos que seria o produto a ser entregue para o cliente. Observa bem que só nesse pequeno desdobramento que nós fizemos, olha a quantidade de caixinhas que nós temos. Então, imagina, a nossa EAP pode começar a ficar muito grande, ficando até difícil, às vezes, de nós salvarmos isso como uma figura. Eu poderia copiar essa figura e colar ela em algum lugar. Para poder simplificar, às vezes, a representação, observa que aqui eu posso ter mais de um formato de apresentação da minha WBS. Ó. Eu posso colocar as caixinhas abertas, da maneira como elas foram construídas, mas observa como já começa a ficar grande. Ou podemos reorganizar elas, nesses ícones que vocês têm aqui na aba chamada formato, eu posso reorganizar eles em outro tipo de formatação, que mostre para nós, de uma forma um pouco mais sintética, a nossa mesma figura, tá? O importante é a gente conseguir enxergar que, apesar das nossas caixinhas terem sido reorientadas aqui neste formato vertical, elas, na verdade, estão construídas na horizontal. Isso aqui nada mais é do que um modo de representação dessas mesmas caixinhas, tá? Uma outra coisa que pode acontecer no início do projeto, você não estar aqui, ó, quando você começar, você está em alguma outra dos outros formatos. Ó. Observe que tem vários formatos de apresentação da nossa WBS. Inclusive formatos que nos permitem controlar o avanço do projeto em relação à duração em dias, percentual concluído, data de início e data de término. Então, essa WBS Schedule Pro, ele tem vários formatos, tá?
que vocês podem utilizar. O mais tradicional é o Planning View, que foi aquele que nós utilizamos no início, né? E observa aqui que eu posso voltar àquele meu formato, né, de representação inicial, assim, clicando ali naquele ícone que mostra as caixinhas organizadas como no formato original, tá ok? Todas na horizontal, dentro dos seus níveis de detalhamento. Bom, o que mais que eu gostaria de falar para vocês a respeito do WBS? Particularmente, eu só utilizo a WBS para fazer o desenho do escopo do projeto. Porque quando eu quero construir o meu cronograma, ou seja, sair desse formato da representação gráfica e entrar num formato de representação em linhas, se eu buscar aqui, por exemplo, ó, eu posso ter agora aquelas mesmas caixinhas representadas aqui e desdobradas aqui, ó, conforme estava lá na nossa WBS. Então, a WBS, ela tanto pode ser representada lá, como um formato gráfico, ou eu poderia até construir ela, sim, em linhas de ações que vão ser realizadas no projeto. Esse formato aqui, ele nos é útil na construção do nosso cronograma. E eu posso tanto usar o Task Sheet View, aqui, como vocês estão vendo, ou Schedule, tá? Ou posso fazer interface da minha WBS em formato gráfico aqui. Posso fazer uma interface dela com o MS Project e ele vai me jogar lá no software do MS Project para construir essa mesma sequência aqui de linhas de projeto. Isso nós vamos explicar melhor ali quando entrarmos em cronograma do projeto, ok? Então, até aqui era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da construção da nossa WBS. Mãos à obra aí, pessoal. Vamos construir a sua WBS ou pelo menos exercitar fazer essa mesma WBS para ver se vocês conseguem, tá? Bom trabalho!